Hoje nós vamos conversar sobre o reequilíbrio do corpo, as questões de postura no dia a dia. Se você acha que tem alguma coisa torta ou mal posicionada, o fisioterapeuta Rodolfo Rodrigo Gandolfi vai nos ajudar a entender um pouco esses elementos. Na verdade, nós estamos conversando ou vamos conversar sobre a osteopatia. Você que está em casa é convidado para entender conosco através do Rodolfo do que a gente está falando. Rodolfo, obrigado pela sua presença aqui. Do que nós estamos falando afinal? Osteopatia. A osteopatia é um conjunto de, referente ao diagnóstico, técnicas com o objetivo de levar ao processo de cura da pessoa. Ela foi fundada, idealizada, na verdade, por um médico americano em 1874, porque ele estava insatisfeito com os recursos que existiam na época. Não tinha muito o que se fazer no que diz respeito ao diagnóstico das doenças e ao próprio tratamento. Então ele começou a fazer um estudo muito apurado, tanto na clínica, quanto em bases de estudos referentes à anatomia, biomecânica e a fisiologia humana, e conseguiu fechar alguns conceitos que ele deu o nome de osteopatia, com o intuito de poder ajudar as pessoas da forma mais simples e direta possível. Eu usei a expressão reequilíbrio aqui de forma leiga, colocando lógico na condição de leigo. Qual a relação entre o nome, porque os caras que estudam essas coisas gostam de fazer isso de um ponto de vista um pouco mais técnico, né? Bom, porque principalmente o corpo humano ele funciona bem quando ele está equilibrado. As funções elas são desempenhadas como elas naturalmente precisam ocorrer. Mas quando ocorre uma série de disfunções do corpo humano e ele perde esse equilíbrio que é natural, a gente chama que ele perde a homeostasia. Em algum momento ele perde a linha da função e começa a sofrer um processo que a gente chama de adoecer. Agora, essa homeostasia que você estava se referindo, ele pode ser imperceptível ou não perceptível para o leigo no dia a dia. Que dicas você dá para quem está em casa sobre o momento adequado dele identificar, bom, eu preciso ir no fisioterapeuta para dar uma olhada na tal da osteopatia? Bom, quando você começa a perceber que algo não funciona bem, aí você já tem um processo de alteração instalado e já começa a sofrer isso no seu corpo. Então, quando você tem alguma alteração de sono, percebe que alguma atividade você não consegue mais realizar com a mesma naturalidade, se sente muito cansado, tem falta de apetite, algum descontrole mesmo da parte emocional, pode estar relacionado com alguma descompensação física. E nesse caso, já teve uma perda do equilíbrio natural do corpo. Agora, essa descompensação, ela pode ser por fator fisiológico, só físico ou emocional, como o estresse, por exemplo? Pode. Existem várias causas para a gente poder perder esse equilíbrio. Alterações físicas, de forma direta e indireta, como traumas, o uso excessivo em algumas funções pode gerar um estresse mecânico no corpo. Isso leva a algumas compensações que ao longo do tempo vão sobrecarregando demais e o organismo não consegue lidar com isso. Também o ponto de vista tóxico, que é algumas substâncias que a gente acaba ingerindo, porque hoje em dia tudo é muito processado, não é mais tanto natural. Então, essa somatória, o acúmulo dessas substâncias no corpo torna-se agressivo. E também o ponto de vista emocional, porque a gente sempre vai ter uma resposta física frente às emoções que a gente tem. E tudo que acontece no corpo vai fazer com que a gente sinta alguma coisa em resposta. Não é uma questão de correção postural, não é disso que nós estamos falando. Ou disfunções de postura no dia a dia podem levar as pessoas a terem necessidade de passar por um tratamento de osteopatia. Sim, podem, porque funciona nas duas linhas. Uma dor, um problema, alguma doença, ela pode alterar a postura da pessoa, e uma alteração postural, que é uma adaptação do corpo, ela pode propiciar para que a pessoa comece a adoecer ao longo do tempo. Todo mundo, em algum grau, de alguma forma, por desconhecimento ou por causa da correria no dia a dia, pode se posicionar, ou ter a postura ergonômica naquilo que usa, como os utensílios domésticos, no carro, de forma errada, equivocada, de alguma forma. Eu, por exemplo, estou tentando me corrigir aqui para tentar ficar com a coluna em linha reta. Se eu fizesse isso durante muitas horas durante o dia, eu, por exemplo, que sou muito alto, sentiria algum problema. São esses sinais, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, que a pessoa tem que se perceber, começar a prestar atenção no corpo mesmo, de como ela usa o corpo no dia a dia, dos sinais de reclamação que vão surgindo? Sim, porque esses sinais eles vão estar indicando que o corpo ele não está no estado natural dele. Quando a gente está no estado natural de funcionamento,
não existe nenhuma dor, desconforto, nada que incomode para poder realizar todas as atividades. A partir do momento que uma atividade, que até um dado momento era natural e cotidiana, começou a representar um peso, um desconforto, ou começou a se apresentar muito mais difícil do que o costumeiro, já é um ponto para você poder procurar alguém que vai identificar qual que é esse problema e procurar um tratamento adequado. Agora, você deu uma informação no meio da questão anterior bastante relevante, que eu vou reforçá-la também. Uma encefaleia, dor de cabeça tradicional, ATM, bruxismo, são sinais, além da questão da disfunção do sono, quem está dormindo mal, podem estar ligados a essas questões que nós estamos falando? Sim, muito conectadas, porque até mesmo durante o sono é que a gente tem o processo de recuperação do corpo, a gente tem a cicatrização dos tecidos e o preparo para a gente ter um novo dia. Então, tudo que está relacionado com a perda de sono, ou com essa dificuldade para dormir, ou mesmo um sono que é muito instável, que não é reparador, já é um indicativo claro que a pessoa precisa procurar um tratamento, que ela já está num período que o corpo não consegue mais lidar com essas situações. Então ela precisa de auxílio externo. Tá. Como funciona a questão da avaliação no dia a dia? Você é um profissional fisioterapeuta e eu chego lá, que questões para aquele que não teve essa experiência ainda são avaliadas do ponto de vista do corpo? Bom, o primeiro passo a avaliação é guiada pela queixa principal da pessoa. É o que mais a incomoda naquele instante. E a partir daí é colhida toda uma história em que o profissional ele vai se direcionando através dessa queixa principal e a gente vai delineando tudo o que ocorreu antes que esses sintomas começassem a aparecer. E através de testes específicos e da própria palpação do corpo da pessoa, a gente vai identificando quais estruturas estão com mau funcionamento ou com dificuldade de desempenhar o próprio papel. E aí que a gente vai fechando qual seria a melhor linha de tratamento para essa pessoa. Se tem alguma incidência ou algum peso nessa avaliação, o fato de a pessoa fazer esforços repetidos, por exemplo, primeiro, repetitivos ou repetidos? Em tese, se a pessoa está com o corpo equilibrado, em homeostasia, qualquer esforço que ela possa fazer, mesmo que seja repetitivo, ele não se torna agressivo. Mas a partir do momento em que ela tem alguma parte do corpo que está em disfunção, que ela não consegue executar o que naturalmente é o papel dela, o corpo ele começa a sobrecarregar outras estruturas. E aí sim, ela vai começar a apresentar alguns problemas por causa dessas atividades. Vou aproveitar a expressão sobrecarregar que você acaba de utilizar para outra finalidade. Quem vai com muita frequência à academia, exagera nos aparelhos, é porque a atividade física está muito relacionado ao outro inverso da avaliação normal no dia a dia. As pessoas pedem para fazer atividade física, é muito bom que o façam, para não ter sedentarismo, enfim, tem todos os benefícios. Mas tem os aficionados com a academia que acabam judiando um pouco do corpo. Isso pode gerar algum problema? Sim, pode. Pode levar a uma lesão tecidual em excesso, porque o exercício, na verdade, ele é uma agressão para o corpo. Só que como ele é numa quantidade controlada, é uma agressão que vai gerar cicatrização e fortalecimento do corpo. Principalmente da musculatura, que a pessoa vai se tornando cada vez mais forte. Os ossos vão se tornar cada vez mais resistentes. Mas a partir do momento em que a pessoa exagera na quantidade, ela ultrapassa o que fisicamente é compatível para ela, ou ela realiza os exercícios em posições inadequadas, não tem a concentração, ela não está concentrada no exercício que ela está fazendo, no que o corpo dela está desempenhando, ela pode gerar uma série de agressões que ultrapassam o que fisicamente ela consegue cicatrizar, ao invés de ela ter um fortalecimento do corpo, ela tem uma lesão progressiva. Significa que a atividade física, aproveitando a sua experiência aqui, ela é romper fibras em algum grau durante o tempo todo? Ela é uma lesão de fibras. Aí você vai ter o processo inflamatório, que é a cicatrização, por isso que a gente fica inchado e um pouco dolorido depois de realizar atividade física, seja em qualquer escala. Mas desde que ela não seja ultrapassando o que fisicamente é compatível para o nosso corpo, ela vai ter uma cicatrização adequada e a pessoa vai fortalecer cada vez mais. Você já falou que faz uma conversa com o indivíduo, enfim, com a pessoa, para que ele apresente as suas reclamações, o que está incomodando no dia a dia. Se ele já tiver alguma lesão, futebol, menisco, ligamentos, ou ele tiver tido uma fratura, de que forma isso interfere nessa avaliação ou não? Fora o quesito de um trauma direto, que é no caso uma pancada, uma fratura que acontece porque alguém se chocou ou a pessoa se chocou contra algum objeto,
Normalmente, essas alterações elas vão ocorrer porque houve uma somatória desses quesitos de sobrecarga das estruturas do corpo dela. E através dessa queixa e do que eu vou identificando, eu vou tratando, liberando cada uma dessas estruturas que estava bloqueada e que já estava sofrendo. A partir do momento que eles têm liberdade para poder se movimentar como se movimentavam antes desses bloqueios, o corpo vai tendo mais facilidade para se recuperar. Você fala da questão de bloqueios. Essas identificações são bloqueios físicos? É essa a questão física que você está tentando pontuar? Isso, exatamente. Porque qual a natureza do corpo humano? Todos os tecidos eles precisam se movimentar, cada um dentro de uma amplitude e de uma função específica, porque eles são criados para essas funções diferentes. Mas a partir do momento que não tem mais essa movimentação, essa liberdade, o corpo ele começa a sofrer, porque o corpo humano, a pessoa precisa continuar a desempenhar as funções, mas com alguma parte do corpo restrita, limitada, ele vai começar a jogar essa movimentação em outras estruturas, e essa sobrecarga é que é danosa para o corpo humano. Tanto faz, do ponto de vista de aparecer algo a ser corrigido ou reequilibrado no corpo, se ele não tem a vida sedentária ou se ele tem a vida sedentária, ou estou falando bobagem? O corpo ele vai funcionar de uma forma diferente. Quanto mais ativa for a pessoa, mais ela utilizar o corpo, mais facilidade esses tecidos vão ter de se recuperar. Quanto mais sedentária for uma pessoa, mais restrições ela for acumulando, é necessário um pouco mais de estímulo para que ela possa ter a melhora. Tá. Hérnia de disco e questões de coluna, lordose, por exemplo, estão relacionados ao que nós estamos falando? Sim. A lordose, o que é tão comum hoje como uma hérnia de disco, elas não simplesmente aparecem para uma pessoa. Elas são a resultante de uma série de sobrecargas que o corpo humano vai sofrendo e ele vai tentando se adaptar da melhor maneira possível. Mas chega um momento em que ele ultrapassa o limite de adaptação. Quando ele rompe esse limite, é que a gente começa a ter o aparecimento da dor e da lesão dos tecidos, que é o que aparece nos exames, que a gente consegue identificar com mais facilidade. É possível o reequilíbrio também para o caso de hérnia de disco, nesse caso? Sim, é possível. Através da identificação do que gerou a hérnia de disco. Se foi movimento traumático, se foi a somatória com o desgaste, a desidratação, é feito todo o cuidado, a recuperação desse corpo, é trabalhado a estabilização da parte que se movimenta demais, que normalmente é o que foi herniado, e a movimentação do que estava parado, que foi o que gerou a sobrecarga para essa área que acabou se herniando. Você falou ainda sobre a etapa de avaliação. Você tem um histórico, você conversa com o paciente, enfim, ele identifica aquilo que está mais incomodando e você faz, através desse diagnóstico, um planejamento de como ele vai lidar com isso. Fala um pouquinho mais sobre algumas curiosidades. Por exemplo, aquela questão do olho. Tem uns exercícios com o olho ou verificações para quem não conhece entender o que isso tem a ver com o que nós estamos falando. Certo. Bom, aí já entra um pouco na parte da postura. Para a postura humana, existem três que nós chamamos de captores, que é o que manda informação do meio externo para o sistema nervoso central, que é onde ele vai equilibrar a postura para a pessoa poder ficar ereta. Um deles a gente chama dos próprios receptores, que são as informações vindas do corpo, das articulações, que informam para o cérebro em qual posicionamento o nosso corpo está. Outros são os olhos, que dão a informação do que é visual, e a gente sempre vai buscar a linha do horizonte. E o ouvido interno, que vai dar a informação do posicionamento da cabeça. Por isso que quando a gente está com os olhos fechados e movimenta alguma parte do corpo, a gente sabe em qual posição a gente está. Por isso que tem aquele exercício, só para dividir com eles em casa, que você fecha o olho, começa a fazer como se fosse um processo de marcha em 90 graus com a perna, em poucos segundos, se você tiver alguma incorreção, tende a admitir uma outra posição? Isso, é o teste, a gente chama de teste de marcha estática. A pessoa, primeiro, ela fica com os braços elevados, começa a marchar no lugar, em dado momento é dado o comando para que ela feche os olhos. Isso é avaliado como que o ouvido interno dela está conseguindo estabilizar a postura. Porque a partir do momento que a gente tira a informação dos olhos, ela não está mais conseguindo ver o que está à frente. Então ela já não tem mais a gente chama do tripé para poder regular a postura. E também ela está tirando o pé, está alternando o contato do pé no chão, ela já não tem mais uma informação completa. Então ela depende muito mais do ouvido interno para manter a postura. Quando existe algum desequilíbrio, ela vai ter uma rotação e um desequilíbrio para algum dos lados.
qual é a função daquela questão dos exercícios ou de verificação do olho ainda, mais como um objeto de curiosidade, em relação à questão da musculatura? Eu estou falando porque as pessoas se esquecem no dia a dia que tem um conjunto de musculaturas também aqui na área do cérebro que faz o nosso nervo óptico, enfim, o globo ocular, funcionar em eixos corretos ou não. Seria por aí o caminho? Isso. Em cada olho, nós temos 6 músculos que fazem toda a movimentação e o equilíbrio, até para a gente conseguir focar em algum objeto e poder acompanhar a movimentação. E é uma musculatura como qualquer outro músculo esquelético do corpo, então ele precisa ser trabalhado porque ele fica mais forte e mais fraco. Quando a pessoa tem algum desequilíbrio, utiliza mais um olho do que o outro, ou tem uma fraqueza muscular pelo uso excessivo, isso fica desequilibrado e começa a sobrecarregar a parte ocular. Quem pode procurar o tratamento com osteopatia? Tanto faz a idade, por exemplo, se é desde bebezinho ou idoso? Isso é independente. Gestantes, cuidado para bebês, crianças, adultos e idosos. Toda pessoa, independente de qual fase da vida ela está, quando ela passa por alguma disfunção, algum problema, ela pode procurar acompanhamento de um fisioterapeuta, osteopata, para poder tratar e ajudar a corrigir essas alterações. Você falou da gestante, lógico que tem influência na questão do peso, durante a gestação. É ainda durante a gestação, posterior a isso, para eventual correção? Pode ser feito o acompanhamento durante o período gestacional, até para poder auxiliar o processo do parto, auxiliando na recuperação das alterações que é natural da gestação, porque o corpo da mulher ela sofre várias alterações para poder acomodar o feto. Em que circunstâncias você inclui como orientação o uso de palmilha, por exemplo, e o tipo de palmilha, a função dela, porque não é colocar uma palmilha no sapato, como a gente vai na loja e compra a palmilha natural do sapato no dia a dia? Bom, o principal é que seja feita uma boa avaliação, que através dessa avaliação específica para a posturologia é identificado qual a necessidade do corpo para a palmilha corretiva. Existem vários tipos de adaptações para a palmilha e ela só pode ser definida através da avaliação. A avaliação que vai definir a necessidade ou não de uso dela. Isso. E depois de um certo tempo, dependendo do caso, ela pode ser permanente ou ela vai fazer uma função durante um determinado período? Bom, a postura humana ela é estruturada de 10 meses a 1 ano. Então, nesse período de tempo, é realizado o tratamento normalmente com a palmilha, onde é feita a correção da postura da pessoa. Após o período de 1 ano, essas alterações elas são estruturadas, incorporadas à postura da pessoa e não existe mais a necessidade do uso da palmilha. Mas normalmente a pessoa fica tão confortável com o uso dela que ele permanece utilizando ao longo da vida. É como se o corpo fosse estimulado a receber um reequilíbrio e ele achasse um ponto de, usar a expressão de novo redundante, um ponto de equilíbrio para se manifestar no dia a dia? Isso, exatamente, porque a postura ideal, a melhor postura para o corpo humano é aquela em que ele utiliza o mínimo de força, o mínimo de gasto energético para poder se manter estável. E esse é o princípio da palmilha. Ela vai ajudar a reequilibrar o corpo da pessoa para que ele gaste o mínimo de energia possível. O osteopata não trabalha só com a postura, mas postura é a palavra-chave ou o equilíbrio do corpo seria a palavra-chave se a gente pudesse escolher? Na realidade, é o equilíbrio do corpo, porque na osteopatia clássica, que é o que a gente encontra no exterior e também aqui no Brasil, ela é subdividida em 3 níveis distintos. O primeiro é estrutural, o segundo é a osteopatia visceral e o terceiro é a osteopatia craniana. A posturologia, ela não faz parte especificamente da osteopatia, mas como na escola onde eu fiz a minha formação, ela foi valorizada porque foi identificado a importância de trabalhar a postura, ela foi incorporada ao quadro, à grade curricular. 2 sugestões no dia a dia, só para lembrar uma que é mais tradicional, a questão da posição de dormir. Lateral, com travesseiro adequado, precisa colocar travesseiro no meio do joelho ou não tem nada a ver, pode dormir de qualquer jeito? Não. Sempre tomar o cuidado com o posicionamento para dormir, porque durante o sono a musculatura ela vai ficar mais relaxada, então existe uma maior chance de gerar um estresse mecânico, tanto na parte muscular quanto na parte neural. O ideal seria dormir com um travesseiro na cabeça, um travesseiro entre os joelhos e também de preferência um outro travesseiro abraçando entre os 2 braços para deixar todo o corpo alinhado sem sofrer nenhum tipo de torção durante a noite.
Entendi. Se você acorda no outro dia cedo com um torcicolo, alguma musculatura, um nervo, enfim, com alguma dor em excesso, pode ser sinal do quê? Eu fiz um movimento brusco à noite ou um monte de coisas junto? Na verdade, podem ser várias coisas, só através de uma avaliação para poder identificar exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Porque você deu o exemplo do pescoço, do torcicolo. A gente tem o nervo frênico, que ele sai de C3 a C5. E ele vai passar sair da cervical, passar pelo pescoço e descer pelo tórax e vai inervar as vísceras mais altas. Então a gente também vai ter uma resposta. Se tiver alguma alteração, compressão ou perda de movimento de algum órgão que é inervado pelo nervo frênico, a gente vai ter uma resposta reflexa e pode interferir, porque do mesmo lugar sai a inervação que vem para o pescoço e para o braço. Tem uma série de elementos ligados. Você acabou de falar C3 e C5, por exemplo. Quem gosta de carro vai pensar que você está falando de veículo, mas você está falando de vértebra? Isso, são as vértebras cervicais. No total, nós temos 33 vértebras. São 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas. Qual o tempo de tratamento? Isso varia, tem um tempo médio ou depende, lógico, do caso? Na verdade, depende muito do caso e de uma pessoa para outra. Algumas pessoas elas já apresentam uma melhora após o primeiro dia de tratamento, enquanto outras precisam de um pouco mais de tempo. Porque, na realidade, a osteopatia ela vai trabalhar com o metabolismo da pessoa. Nós vamos auxiliar o corpo humano a conseguir melhorar. Isso vai depender muito da vitalidade, da energia que o corpo tenha e de qual problema ou disfunção ele esteja enfrentando no momento. Eu falei de 2 sugestões, uma eu deixei para trás, quem está em casa pode me cobrar depois. A segunda eu deixei de propósito para a gente esgotar a primeira. É se quem tem movimentos ou postura, ou fica muito tempo sentado, ou quem digita muito, se é legal, de acordo com um determinado tempo, fazer alongamento. Eu, por exemplo, faço muito para a mão, para não ficar com os tendões aqui com dor. Isso é indicado no dia a dia mesmo, porque não é um hábito das pessoas fazerem isso, em geral. Normalmente é necessário esse hábito, principalmente voltado para a ergonomia, mas algo um pouco mais direcionado, verificar o que o corpo da pessoa pede. Se existe a identificação de que precisa que sejam realizados alongamentos, então o alongamento é muito bem-vindo. Mas se o que a pessoa apresenta seja alguns sintomas de uma restrição neural, o alongamento acaba sendo um pouco agressivo para a pessoa naquele momento. Que profissional lida com a osteopatia em específico? Aqui no Brasil, a osteopatia é uma área do fisioterapeuta. Então, para alguém poder estudar a osteopatia aqui no Brasil, antes precisa ter terminado a graduação em fisioterapia, que é um pouco diferente no exterior. Em alguns estados, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, isso muda. São médicos osteopatas, ou então pessoas que vão para a faculdade para fazer o curso de osteopatia e se formam só osteopatas, uma profissão separada. Em outros lugares, aqui como no Brasil, precisa ter a formação em fisioterapia para depois fazer a formação em osteopatia. Elas pode ser considerada uma especialização em nível de fisioterapia? Aqui no Brasil, sim. Em alguns locais do mundo também. Rodrigo, eu esqueci de mencionar também uma questão lá de trás, mas não ainda sem tempo, a questão da ATM ou bruxismo. A gente falou de correlações de sono, enfim. Se ela também pode ser corrigida ou reequilibrada nessas questões? Pode. Sempre identificando a causa do problema que está causando essa disfunção e realizando um tratamento para poder reequilibrar a musculatura, dar liberdade para as articulações e dar uma chance para o corpo conseguir se recuperar e poder cicatrizar todas as lesões que a gente tem com essas sobrecargas. Rodrigo, muito obrigado por você ter emprestado o seu tempo aqui e conversado conosco sobre a questão de posturas no dia a dia. Tem muita gente torta do lado de lá que precisa passar com um fisioterapeuta com formação em osteopatia para poder andar um pouquinho melhor. Muito obrigado.